Teologia da Reforma Protestante, fazer agora a leitura do artigo da Igreja Anglicana, das Igrejas Reformadas, intitulado Luteranos, Católicos, Metodistas, Reformados e Anglicanos, abre aspas, atraídos para uma comunhão mais profunda. Pois bem, algumas igrejas reformadas, então, comentam sobre a comunhão que eles estão readquirindo com a Igreja Católica. O artigo diz: um acordo entre as igrejas luterana e católica romana que resolveu um dos desacordos históricos no centro da reforma foi o foco de uma celebração especial na abadia de Westminster, no dia 31 de outubro. Nesse dia, há 500 anos, Martim Lutero deu início à reforma ao publicar suas 95 teses nas portas da Igreja de Todos os Santos. Elemento central de sua argumentação estava o princípio teológico que o homem pode se reconciliar com Deus, justificação, apenas por meio da fé, em vez de boas obras, arrependimento ou pela obra de indulgências. Quando a Federação Luterana Mundial e a Igreja Católica assinaram a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação em 1999, então nós estamos vendo a sequência, como aconteceu. No início da década de 60, surge o projeto de ecumenismo, ganhar os reformados que estão desviados da Igreja Mãe, que é a Igreja Católica. Esse era o processo, claro, fundado pela Igreja Católica, né? Então, no início da década de 80, 20 anos depois, eles já tinham um diálogo e uma visão tolerável sobre a justificação, tá ok? Em 1999, eles já assinaram, né, vamos dizer, uma declaração conjunta, tá ok? Ou seja, de 20 em 20 anos ocorre um processo, podemos assim dizer, né, quase 20 anos. Então, em 1999, eles já assinam um acordo, né, vamos dizer, preparando para a volta. E nós vimos agora em 2017, eles retornaram mesmo. Então diz o seguinte, né, você resolveu a questão teológica subjacente de 1517 em um momento decisivo para todas as igrejas que buscam pela unidade e reconciliação, disse o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, durante a celebração na abadia de Westminster, né? Ou seja, eles declararam aqui, tá bom, que a Federação Luterana e Igreja Católica assinam, tá bom, essa declaração conjunta sobre a justificação, dizendo, ninguém está errado, está todo mundo certo, né? Esse é o princípio que nós sempre profetizamos, as igrejas sempre falam, que o anticristo vai trazer ao mundo, né, uma união das religiões, tá ok? Né, e vai envolver também, claro, a Babilônia apocalíptica, sendo que pela descrição bíblica, depois o anticristo dá fim à Babilônia apocalíptica, né? A besta que sobe do mar derruba a Babilônia apocalíptica, ou seja, uma instituição, né, do mal vai derrubar outra instituição do mal. A instituição do mal, que é a Babilônia apocalíptica, será derrubada pela besta que sobe do mar. A religião católica será derrubada por uma ação política. Bom, prosseguindo no artigo, na página 2, o terceiro parágrafo diz: o fato de que todas as igrejas históricas do Ocidente agora compartilham um entendimento comum da justificação é uma maneira maravilhosa de marcar o aniversário da Reforma, disse ela. Aquilo que costumava nos dividir, agora verdadeiramente nos une. Olha, isso aqui que ela falou é um grande erro histórico, e nós sabemos que tanto a Igreja Católica e a Igreja Reformada, elas trabalham para isso ser verdade, mas isso está provado que não é verdade. Veja que ela diz o seguinte: o fato de que todas as igrejas históricas do Ocidente, né, como que dizendo o seguinte, todas as igrejas fora da Igreja Católica, elas saem das igrejas reformadas. Isso não é verdade.
fora da Igreja Católica sempre existiram cristãos que não participaram daquela seita idólatra com um monte de doutrinas erradas, uma instituição ligada ao Estado, tá bom? Controlada pela política do Estado, que teve um momento que controlava a política do Estado. Tanto que você veja, eu falei, a guerra política, né? Que é a besta que sobe do mar, vai derrubar a Igreja Católica, que é o poder religioso, tá ok? E diz que teve um momento que essa Babilônia, o Apocalipse fala isso, ela estava sentada sobre a besta, ou seja, ela dominava a besta. Porque teve um momento que a Igreja Católica dominou os governos do mundo. Ela foi perdendo esse poder, tá ok? E vai chegar um momento até que eles vão derrubar. Então, fora da Igreja Católica, aquela igreja estatal, sempre existiu uma igreja cristã, que normalmente era chamada de anabatistas. Teve um ano depois da reforma, que foram mortos 30 mil anabatistas, tá ok? Teve, infelizmente, grupos de anabatistas que, na verdade, eram homens luteranos, que também acreditavam no batismo infantil, que se rebelaram contra Lutero e contra o governo alemão, e eles mataram lá. Mas fora deles, tinha na Holanda, na Suíça, em diversos lugares, anabatistas, confirmados até por muitos historiadores hoje, falando que haviam muitos cristãos antes do Lutero que já combatiam a Igreja Católica e que eram pessoas que normalmente viviam fugidas por causa da sua prática de rebatizar os católicos, tá bom? Então existia essa igreja verdadeira, sempre existiu, tá bom? A igreja onde nasce o pentecostalismo não era uma igreja reformada, tá ok? Não era uma igreja reformada, era uma igreja do tipo anabatista, daqueles rebatizadores. Muitos fugiram da Europa por causa da perseguição. Muitos fugiram da Europa por causa da perseguição. E eles estão dizendo aqui que praticamente existiriam duas igrejas, a Igreja Católica e Reformada. Isso não é verdade. Existe Igreja Católica, existem igrejas reformadas e sempre existiu a Igreja Cristã, que era chamada de Anabatista por outros nomes. Hoje tem muitos nomes também, entre eles Assembleia de Deus, Batista. Infelizmente tem algumas igrejas batistas. A Igreja Batista é dividida. Tem uma Igreja Batista que acredita que vem dos Anabatistas e outra que acredita que veio dos Reformados. Ela teve influência reformada, tanto que segue a doutrina reformada. Bom, continuando o artigo, no sermão, o arcebispo Justin, né, um dos arcebispos presentes na reunião, disse: por meio da reforma o mundo mudou, o evangelho se espalhou, a contra-reforma renovou os lugares que a reforma não alcançou. Olha só, eles estão dizendo que aquela briga foi boa, né? E olha que eles se amaldiçoavam, né? Eles, vamos dizer, diziam que o outro estava levando o povo para o inferno. Ainda prossegue dizendo: houve um impulso competitivo no esforço missionário, o que não é para celebrar, ele brincou, né? Como se tudo aquilo tivesse sido bom. O arcebispo continua: o evangelho sempre diz que nós não podemos acrescentar nada ao trabalho de Cristo e que em Cristo Deus falou definitivamente. Que as Escrituras testemunham confiavelmente na palavra que Deus falou e que, quando liberadas e confiadas, trariam o florescimento humano. Ao mesmo tempo, nosso testemunho é dificultado pelas divisões, especialmente quando vivemos em um mundo sempre presente de concorrentes filosofias, fés e abordagem à fé, ou rejeição da fé. Então, qual o problema? Ele diz: o problema, como em todas as épocas, somos nós. A reforma, disse ele, foi um presente de Deus não apenas em si mesma, mas como um sinal de confiança de Deus em seu trabalho de revelar as boas novas de Jesus a um mundo em necessidade, e a fidelidade de Deus ao usar a igreja dele apenas em nossas falhas. Ou seja, aquilo ali tudo foi uma falha, né? Então errou o Papa, errou Lutero, errou todo mundo, e agora nós estamos certos, vamos voltar a ser irmãos. E prossegue: isto já está acontecendo, né? Ainda não nos permitimos o suficiente a sermos capturados pela radicalidade do evangelho, para que possamos abençoar o mundo como deveríamos. Enquanto nos rendemos a Deus, que resgata a nós pecadores,
certamente encontraremos nossa vocação como mensageiros de boas novas para o mundo, né? E aqueles que não concordarem com essa união, o que acontecerá com eles? Serão chamados de radicais, né? Porque ele ainda diz aqui, olha, ainda não nos permitimos o suficiente a sermos capturados pela radicalidade do Evangelho, para que possamos abençoar o mundo como deveríamos. Porque tem algumas pessoas no Evangelho que são radicais. É o que ele está falando aqui, né? Bom, para concluir isso tudo, né, o que nós sabemos? Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas serão levadas por esse processo, né, da Igreja Católica arrastando as igrejas protestantes de volta. Igrejas cristãs que faziam essa distinção por não batizar crianças, lembrando que o batismo de crianças não é algo bonitinho, engraçadinho, não. Ele tira o testemunho da fé em Deus como Jesus Cristo ordenou, através do batismo, tá bom? As pessoas não dão aquele testemunho de fé como Jesus Cristo ordenou. Então, isso que nos distinguia, agora já não distingue mais.